O Congresso debate o projeto que limita o ICMS dos combustíveis. Daqui a pouquinho a gente conversa com o deputado federal Léo Moraes sobre o assunto para entender bem a discussão e sobre a possibilidade de aprovação do texto. O deputado já está com a gente, Léo Moraes. Bem-vindo, deputado. Obrigada pelo seu tempo conosco. Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor. Como ficou a discussão a partir de ontem e qual a expectativa a partir de hoje, deputado? Bem, a proposta, ela basicamente é baseada na isenção do ICMS e na compensação desse ICMS pelo governo federal, que inicialmente discute a respeito da venda da Eletrobras e também de outros fatores que poderiam capitalizar e também transferir esse recurso, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou recentemente, Adriana. Perfeito, deputado. Aqui conosco também nossos comentaristas para fazer perguntas. Começando por você, Ricardo Salles, aliás, bem-vindo conosco também, comentando as principais notícias desta quarta-feira. Alô, bom dia a todos, um prazer aqui vê-lo. A preocupação que nós temos todos é com o bolso do contribuinte, né? E muitas vezes o que a gente acaba vendo é uma discussão dos governadores como se o recurso que está sendo utilizado fosse deles, do governo deles. O dinheiro é do contribuinte, é do brasileiro que paga os seus impostos. E, aliás, durante o período da pandemia, os cofres estaduais ficaram bastante bem abastecidos com recursos do governo federal. E o que mostra, o que comprova isso é justamente o aumento de 32 bilhões de arrecadação entre janeiro e março. Como é que a gente consegue passar aos governadores essa importância de que os contribuintes têm e a premência, né, de que eles têm no sentido de reduzir o custo dos impostos e, com isso, aliviar um pouco a inflação que recai sobre todos eles? Ricardo, nós tivemos a maior arrecadação das últimas 2 décadas a partir desse momento de pandemia e do superávit dessa arrecadação, muito em decorrência do ICMS. Então, faz total sentido nós discutirmos a isenção, a redução, enfim, nós apresentamos um projeto dessa envergadura, o PLP 23, no ano passado, que discute sobre a equiparação. Isso é uma espécie de gatilho, que a cada momento que o nível de governo, seja o governo federal, diminui uma alíquota, que seja do PIS/PASEP, do PIS/PASEP, ou de outro imposto, os governos estaduais deveriam fazer o mesmo, para impedir essa transferência de responsabilidade. Nós temos uma teoria na academia, a teoria de Laffer, que diz que quanto menos o poder público recebe de imposto, quem sabe pode ter uma maior receita bruta, uma receita orçamentária bruta, porque esse recurso circula, aquece a economia, seja regional, local ou até mesmo nacional. E esse projeto vem de encontro exatamente sobre essa premissa. Não faz sentido ter tanto recurso e muitas vezes pouca entrega nos governos locais e, lógico, nos municípios, que é onde todo brasileiro pisa. Então, nós temos uma confiança, apesar de entender que pode ser paliativo, pode ser momentâneo, e talvez a maior discussão é nós alterarmos o programa de precificação, o PPI, que diz respeito ao mercado internacional, onde o petróleo está muito alto e que a gente pode, inclusive, sofrer ainda mais em decorrência da guerra e, quem sabe, chegar até $200 o valor do barril, o valor do preço do combustível seria, logicamente, super impactado nesses próximos meses. Agora são 7h41, estamos conversando com o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, falando sobre essa possibilidade de aprovação do texto em relação ao ICMS dos combustíveis. Na sequência, a pergunta é de Amanda Klein. Bom dia, deputado. Tem várias propostas na mesa, né? O PLP 18 já passou pela Câmara, está agora no Senado. Tem também duas propostas de PEC que serão apresentadas provavelmente hoje para compensar os estados, ressarcir os estados por parte dessas perdas, né? Para que eles que zerarem o ICMS sobre diesel e gás de cozinha. Agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teve uma primeira rodada de conversas ontem com alguns governadores, inclusive governadores aliados do Planalto. O de Minas Gerais, Romeu Zema, e o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E eles expressaram publicamente preocupação, primeiro, sobre se essas perdas de fato serão compensadas, porque o governo prevê um ressarcimento muito menor do que os estados dizem ser necessário. Isso pode desorganizar as contas dos estados, por mais que eles estejam com caixa cheio. Essa pode ser uma política mais perene, né? Uma perda estrutural de receitas, sendo que parte desse ICMS é destinado à educação, à saúde, à segurança pública e aos municípios. E também eles expressaram preocupação sobre se essa redução de tributos de fato, de impostos de fato, chegará na ponta ao consumidor, na bomba de combustível.
porque ainda tem o aumento de preços no mercado internacional, né, do petróleo, do diesel, isso pode eventualmente ser repassado ao consumidor. Enfim, há uma série de preocupações. Não parece um projeto muito assodado e de caráter eleitoreiro, por mais que todo mundo queira ver redução de impostos, pode ter um efeito rebote, um efeito contrário ao que se pretende? Se nós esperarmos o momento certo, talvez nunca seja feito nada sobre essa discussão, algo nesse sentido. Os governos têm que entender que não existe esse pirão para ser dividido e compartilhado. Se nós tivéssemos uma inflação baixa, rastejante, quem sabe o ICMS seria bem aplicado em políticas estruturantes, como recuperação das nossas estradas, das rodovias estaduais. Em não acontecendo isso, vale esse debate de que esse recurso, esse dinheiro circula localmente. Vale também a preocupação, e é bem verdade, que a Petrobras realmente consiga aplicar esses valores, dado essa miscelânea, essa bagunça estrutural do que diz respeito aos impostos, inclusive a falta de transparência. Nós estamos falando de imposto na refinaria, na distribuição, na revenda, na ponta da corda, em todos os níveis, em todos os momentos da circulação desse combustível. É válido, é legítimo a discussão e também a preocupação dos governadores, mas, sobretudo, a necessidade de fazer um rearranjo. Talvez o maior encaminhamento, talvez a solução necessária, perene, permanente, seria sim, de uma vez por todas, nós avançarmos com a reforma tributária e também o programa de paridade internacional. Afinal, a gente fica à mercê do valor do barril na Bolsa de Valores e também, infelizmente, da desvalorização do real ante o dólar, que trouxe e continua a trazer realmente muita dificuldade, programas aí e dificuldades que são quase que intransponíveis na nossa lógica atual. Deputado Léo Moraes, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, deputado. Eu achei muito interessante a sua menção à curva de Laffer, né? A curva de Laffer, ela mostra que o governo vai aumentando os impostos, ele vai arrecadando mais, até que chega um ponto que o imposto está tão alto que a partir daí o governo aumenta mais os impostos e a arrecadação cai. Ou seja, em outras palavras, é melhor o governo reduzir os impostos a um nível menor, porque assim ele arrecada mais. É uma grande conquista da sociedade que os nossos parlamentares compreendam isso. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso. O senhor acha que já está nascendo no Congresso esse entendimento da importância de manter os impostos no nível menor? Roberto, governar é a arte de desemaranhar os nós, não é isso? E é isso que a gente consegue visualizar. Muitas vezes tem um lobby exacerbado dos governantes para que mantenham o status quo, porém, essa máquina pesada, que o pagador de impostos aí contribui quase mais de 5 meses por ano, acaba não entregando as necessidades da população. Ela é inchada, ela é leniente, ela é petulária, ela é pesada, e acredito que isso pode, sim, nesse momento, atenuar, arrefecer essas dificuldades que a população enfrenta. A despeito de falar que é um ano ou outro, veja bem, aí passa também por uma reforma do sistema político brasileiro, bem como do sistema eleitoral, onde ano sim, ano não, nós participamos ou passamos por eleições. Então, eu acredito que é um olhar diferenciado, é necessário nós entendermos o que isso pode impactar, isso é colocar, quem sabe, um comitê, o próprio governo estabelecer algum tipo de diretriz ou até de gancho ou de gatilho para compreender o que isso vai acontecer nos próximos 6 meses a partir de sancionado e efetivo cumprimento de uma legislação nesse sentido. O que nós não podemos é ficar atônitos, todos impressionados, a população tendo que escolher se vai pagar, por exemplo, o alto valor do combustível, ou o caminhoneiro da mesma maneira, ou pagar energia elétrica, ou comprar o remédio da pessoa da melhor idade na sua casa, ou, enfim, apenas a população sobrevivendo diante desse caos e desses valores extremamente exorbitantes que nós pagamos nos itens básicos de sobrevivência. Enfim, é uma alternativa nesse momento para que possamos avançar sobre a política o PPI, sobre a política dessa precificação e também bem como a reforma tributária, que eu acredito que nesse momento é a mãe de todas as políticas, de todas as reformas que podem e devem acontecer no Congresso Nacional e, lógico, um outro debate que é crucial, que eu acredito que seria o maior legado de ambos os poderes,
que é discutir a repactuação, o novo pacto federativo, para permitir que muito desses impostos eles fiquem exatamente nos estados e nos municípios brasileiros. Deputado Léo Moraes, a Jovem Pan vai acompanhar a tramitação no Congresso Nacional. Bom trabalho, até a próxima. Um abraço. Até a próxima, abraço, bom dia a todos. Valeu, bom